Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novidades simplesmente maravilhosas acontecendo agora no São Paulo. Nós temos mudanças históricas de uma forma simplesmente sensacional. E neste vídeo aqui eu vou contar, atualizar e manter vocês informados de tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Deixa esse likeinho aí e já vamos pro vídeo porque tem muita coisa acontecendo mesmo. Logo antes do jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, e que nós vamos trazer algumas coisas também. Tem muita coisa maravilhosa, a começar por Rian Francisco. É isso mesmo, o que talvez seja daqui a pouco nosso melhor jogador, nosso melhor atacante, ou pelo menos com maior potencial. Titi, o que tá acontecendo com o Rian Francisco? Rian Francisco operou e agora vai passar pelo processo de recuperação. Esperamos, né? Estimamos todas as melhoras pro Rian Francisco e vamos torcer para que volte o quanto antes, porque era o momento pro Rian Francisco despontar na carreira com o Crespo. Crespo tava encantado, está na verdade, né? Encantado com o futebol do Rian Francisco e já iria utilizá-lo, já iria começar a colocar em campo, e nós sabemos de tudo que o Rian Francisco poderia retornar em questão de futebol pro São Paulo, em questão de qualidade e carreira. Então agora é torcer muito pro Rian Francisco se recuperar o quanto antes para estar disponível pro Crespo, que faz um belíssimo trabalho dessa transição dos jogadores da base, né, pro profissional. Ele é o nome, o Hernan Crespo, ele é o nome, ele é o cara para fazer isso, porque ele melhorou, ele melhora todo o time de São Paulo e os jogadores quase que na totalidade, seja jogadores da base, seja jogadores contratados. O Crespo melhora todo o time de São Paulo, porque ele é um técnico simplesmente exemplar, ele é um cara que conhece demais. Então é maravilhoso, Rian Francisco operou e agora já começa a se recuperar para estar disponível, né, para estar de volta o quanto antes pro Crespo e pro São Paulo Futebol Clube. Temos também, né, o Oscar, que começa a se recuperar. Lucas Moura, estamos esperando ele agora para agosto. E tem o Caleri também. Por que eu tô falando isso? Porque o time do São Paulo, galera, é muito maravilhoso, né? É espetacular. Porque os principais, vamos colocar assim, os principais jogadores do ataque, é que o Luciano passou a ser um dos principais também. Tem o Rian, que é uma grande joia. Tem o Ferreirinha. A verdade é que o São Paulo tem um elenco recheadíssimo de excelentes jogadores, né? E dá pra colocar em um patamar dos melhores jogadores o Lucas Moura, no São Paulo pelo menos. Lucas Moura, Oscar e Caleri. Em determinado momento, o Oscar ainda não deu tempo, mas o Lucas foi o melhor de todos e em um determinado momento o Caleri era um dos melhores, se não já foi o melhor jogador de São Paulo como centroavante, com o Dorival, por exemplo. Era um cara que rendia demais. E não tem como eu não comparar o trabalho do Dorival com o do Crespo, porque era mais ou menos a mesma coisa. Ele colocava os caras pra jogar. Ele pegou um elenco desacreditado e colocou pra jogar da noite pro dia, fazendo um trabalho com o que tinha na mão. Então, antes do... os técnicos do São Paulo antes do Crespo só teve o Dorival. Tô falando de 2023. Tô falando no momento em que ganhou um título. Antes dessa volta do Crespo, só tinha passado Dorival, Carpini, Zubeldia, eu não vou nem citar aqui, né? Não dá pra levar esses caras como técnicos do São Paulo para um time da grandeza do São Paulo. Então, galera, é muito maravilhoso, porque nós estamos vendo um São Paulo com uma evolução e um crescimento gigante agora, sendo que o Crespo não tem, nem jogou, nem trabalhou com os melhores do elenco, Lucas Moura, Oscar e Caleri, pelo menos do ataque. Não dá pra excluir hoje Luciano, Marcos Antônio, Arboleda, Alan Franco, Rafael e alguns outros. Mas assim, vocês imaginem só, se o Crespo tá fazendo o que tá fazendo com o Wendel, com o André Silva, com o Marcos Antônio, com o Bobadilha, imagine quando ele tiver o Luciano, que a gente não suportava ver de meio campista. Se o Crespo tá fazendo isso já com esses jogadores, imaginem quando ele tiver
Lucas Moura, Oscar e Caleri, o que ele vai poder fazer além? São Paulo vai disputar 2 campeonatos, ou até mesmo os 3, em altíssimo nível. É que não vai dar tempo de voltar todos, né? Mas o São Paulo tem elenco para disputar os 2 ou os 3 campeonatos em altíssimo nível. Em altíssimo nível, porque só esses 3 formam um ataque reserva. Um outro ataque. É que agora ficou difícil de falar titular ou reserva, mas formam um outro ataque. Lucas Moura, Oscar e Caleri, por exemplo. Aí você tem Luciano, Ferreirinha, André Silva, Tapia, Lucas Ferreira, Luca, Rodriguinho. É forte. Dineno. É forte, é forte, é forte. São Paulo tem muitas peças, mas é por isso que dá para nós ficarmos muito felizes com o que está acontecendo, muito esperançosos e que nós podemos comemorar demais. Bom, bora continuar porque ainda tem muita coisa. Galera, São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, um jogo que, assim, otimismo total, né? Nós precisamos ganhar, não só porque o São Paulo é muito mais time que o Atlético, o momento do São Paulo é muito melhor e o Atlético tá muito mal. O Atlético Paranaense está muito mal. Então nós esperamos a classificação do São Paulo, né? Claro que é o primeiro jogo ainda, mas nós esperamos a classificação. Na verdade, esperamos um belíssimo resultado do São Paulo em relação ao Atlético Paranaense. Vamos ter alguns problemas na zaga, né? A zaga ali vão ficar sem banco, pelo menos é o que parece. Na verdade, não é bem por aí, mas assim, o Ferrarese não poderá jogar. Nós iremos, o Crespo irá compor muito provavelmente com Arboleda, Alan Franco e Sabino. Talvez relacione o Igão. E aí ele treinou, né, em uma medida preventiva, digamos assim. Pablo Maia e Luan também são jogadores que podem aparecer na zaga do São Paulo por conta da falta de jogadores que o Crespo está tendo nessa posição. Luiz Gustavo também, acho que é importante falar, quando recuperado, quando retornar, muito provavelmente joga de zagueiro também, né? Seja um zagueiro por conta da idade dele, pelas características que o Crespo identifica, que é um trabalho super competente, né? Aí nós podemos ter Igão relacionado também, mas nós temos uma outra ideia de que o Crespo vai começar a poupar os jogadores para alguns jogos. E eu confio muito no Crespo para fazer isso. Pode ser que ele poupe alguns jogadores nessa partida contra o Atlético Paranaense, contra a Copa do Brasil. Mas é espetacular, né? Mesmo a gente sem saber ao certo como será o time, temos uma ideia da base ali, né? Do esqueleto, do padrão do Crespo, com 3 zagueiros, alternando muito, de forma muito interessante, o Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson com o Luciano e o Ferreirinha, tá dando super certo. Nós temos uma ideia bem bacana disso e mudou completamente, né? É uma reviravolta gigantesca porque nós íamos para esse tipo de jogo sem esperança nenhuma, esperando o pior. Com o Crespo muda demais, com o que ele fez recentemente com o Corinthians, com o Fluminense. São jogos espetaculares que o São Paulo fez. O Corinthians não tá bem, não está tão bem organizado, só que o Corinthians é um clássico, sempre foi um problema e o São Paulo detonou o Corinthians. Foi muito mais mérito do São Paulo do que demérito do Corinthians. Fluminense, um time chato, fez muito bonito, acabou de fazer muito bonito no Mundial, contra times de Europa. São Paulo detonou o Fluminense, mas não deu nem graça. E não é porque o Fluminense é ruinzinho, não. O Fluminense é bom, é competente. É que o São Paulo está excedendo as expectativas. Na verdade, o Crespo fala que isso é o normal. Então nós podemos... É tão maravilhoso. E aí, nós temos uma... É oficial, galera. Nós temos uma confirmação. O Mike está inscrito, bem como o Crespo tinha falado que iria jogar. E é muito saudável, né? Agora o Mike muito provavelmente vai jogar contra o Atlético Paranaense. O Cedric, além de não jogar bem, precisa de um descanso, precisa ser poupado, mas é maravilhoso a forma, eu acho que a forma saudável que a gente vê essa entrada do Mike. Por mais que nós estamos atrás de um jogador dessa posição, estamos carentes nessa posição específica, que é a lateral direita, eu vejo isso de uma forma muito saudável, muito bacana, porque era exatamente isso que a gente queria ver, mais oportunidades pro Mike, porque a gente sabe da qualidade do Mike. Então, galera, Mike está inscrito. Tem outro jogador, mas já era óbvio, é o Tapia, também está inscrito na Copa do Brasil, Mike e Tapia, mas eu acho que o grande destaque é o Mike, porque a gente sabe que é um jogador que pode sim, tem a capacidade e a possibilidade de
de resolver uma vez por todas a lateral direita do São Paulo. A gente sabe que isso é possível pelo pouco que nós já vimos do Mike. E galera, falando de lateral direito, o São Paulo ainda está de olho no Bustos. É sim, porque o Bustos ele é um pedido do Crespo, jogador do River, né? Passagens pelo Inter aqui, jogador do River Plate, que tá meio que jogado de lado lá. Nesse momento, um jogador desvalorizado e que o River, a gente percebe que além de já ter oferecido, o Crespo tem interesse, o São Paulo monitora, dá uma olhada, ele já foi oferecido pro São Paulo, as conversas podem serem retomadas a qualquer momento. Então o Bustos tá meio que não está nos planos do Galhardo. Na verdade, o River tá passando por um grande desmanche, né? Tem uma barca lá no River de muitos jogadores que não estão sendo, que muito provavelmente não serão utilizados futuramente pelo Galhardo. Então ele quer reformular muito o time lá e o Bustos é um desses jogadores. Então o Bustos já teve passagens pelo futebol brasileiro. A gente vê que o Crespo gosta do Bustos. São Paulo precisa de um lateral direito. Não está tão caro. É que o River fala que quer vender direto e tal. Isso aí poderia complicar a forma de negociação por parte dessa diretoria do São Paulo, né? Ter que chegar e comprar direto. Mas o Bustos, pra mim, seria um jogador muito ideal, assim. É um cara... Não é um cracaço, mas eu acho ele um jogador muito bom. Eu acho que a gente vendo... Comparando com a evolução que alguns jogadores tiveram recentemente nesse time de São Paulo, eu acho que o Bustos agregaria demais com o Crespo de técnico. Eu acho que ele agregaria bastante nesse time de São Paulo. Falo em lateral zagueiro, isso não é bem por aí. Isso não é assim que funciona. O São Paulo quer um lateral. Então, o nome do Bustos, o São Paulo não está... não tem proposta oficial. Se tiver alguma coisa eu vou trazer pra vocês. Não tem proposta oficial pelo Bustos, mas eu tô sempre atualizando vocês, né? Ainda não tem proposta oficial, mas ainda tem interesse por conta de todo esse contexto. Crespo gosta, São Paulo precisa de um lateral direito, River não quer mais, está desvalorizado, não faz parte dos planos do Galhardo e o São Paulo neste momento tem um ótimo relacionamento com o River Plate. Aqui nós vimos Tapia, Enzo Dias, Galopo lá pra eles. Então, não impactaria, né? Não seria um problema caso o São Paulo quisesse avançar pelo Fabrício Bustos, jogador que eu adoraria. Vocês gostariam? Deixa nos comentários, gente. Vocês gostariam da contratação do Fabrício Bustos? Acham um jogador interessante? Eu acho bem bacana. Não é um craque, gente. Não vai falar, nossa, esse cara é um monstro, é monstruoso. Não é. Mas eu acho que ele é tipo um Enzo Dias. É um cara que bem raçudo, bem voluntarioso, que agregaria bastante pro time do São Paulo. Acho que se o São Paulo fechasse ali com o Bustos e o Mike, eu acho que ficaria bem bacana, porque o Mike... Tem uma outra coisa, galera. O Mike, ele é o único da base. Digamos que o Mike entre contra o Atlético Paranaense e ganhe uma sequência de 4, 5 jogos, que é o que acho que é o que todo torcedor São Paulino quer hoje. Que o Mike conquiste esse espaço. O Mike seria o que talvez fosse o único titular da base. Gostaria muito, e aí eu acho que fica um equilíbrio legal. Você ter um monte de jogador contratado, um monte de jogador cobrão, um elenco experiente que o São Paulo tem, um elenco fortíssimo, com um só da base. Com o Rodriguinho entrando e evoluindo, Lucas Ferreira vai jogar daqui a pouco, não está ali não faz muito parte dos planos do Crespo, acho que pelas características, mas ele vai usar o Lucas Ferreira. Tem o Luca, tinha, né, o Matheus Alves, tem o Rian. Então eu acho legal você colocar pelo menos um da base no time titular, porque eu acho que faz um equilíbrio bem bacana. Você não joga a responsabilidade em cima do garoto, mas eu acho que dá uma cara, né, uma cara bem legal. Vamos torcer, vamos ver como é que vai ficar tudo em relação a isso. Alguém tá falando demais. Gente, excelente notícias envolvendo a venda do zagueiro Tuta, né? Jogador formado na base do São Paulo. Quer ver? O Tuta, o Al Duhail do Qatar, fechou a contratação do zagueiro Tuta por 96 milhões, revelado nas categorias de base do São Paulo. Ele era jogador do Frankfurt. O São Paulo não tem mais direito por ele, mas tem o mecanismo lá da FIFA, né? De solidariedade da FIFA. Então o São Paulo vai lucrar algo em torno de 2 milhões e 900 mil. É bom, né? Não é uma fortuna, não é um valor muito grande. Não é uma coisa assim estratosférica, astronômica, mas é um valorzinho que entra, né? São Paulo vive bastante disso, né? Com as situações do Antony, Casemiro, que renderam muito recentemente.
tem o David Neres, agora nós temos o William Gomes e Moreira que podem ir para a Europa alta com o que estão jogando no Porto, inclusive um absurdo, né? A forma como o São Paulo deu de graça William Gomes, Moreira, Matheus Alves, mas continua espalhando joias da base, os jogadores formados aqui pelo mundo, né? Acho que o Rian Francisco entrando com o Crespo, jogando o que a gente espera que ele jogue. Digamos que o Rian Francisco volte, né? Vamos torcer para isso acontecer o quanto antes. Rian Francisco jogue o que a gente espera que ele jogue. Rian Francisco vai ser vendido, vai ser vendido, né? O São Paulo faz vendas ridículas dos jogadores da base, mas depois, lá fora, quando os caras têm esses jogadores na mão, quando eles transitam, quando eles negociam na grande Europa lá, os caras vendem por fortuna. Só o São Paulo que não aproveita. Mas, tá aí, é um jogadorzinho, uma vendazinha que entra. Fechou o negócio do Tuta, zagueiro Tuta, com Aldo Rail. Ele era do Frankfurt. E galera, podem comemorar demais. Está acontecendo. Peraí, gente. Ó, está acontecendo o negócio do São Paulo com o Evangelos Marinakis. Isso é outra coisa que eu tô trazendo pra vocês. Isso preocupava a maior parte de vocês, né? Eu vejo vocês mandando mensagem falando sobre isso aqui. Está acontecendo. Podem comemorar demais. Aparentemente será um negócio histórico, uma mudança de rumo histórica no São Paulo. Te digo, como assim? O que aconteceu? Não tinha sumido o Evangelos Marinakis? Não, tinha sumido a questão burocrática do negócio inicial. Acontece que tudo, a situação entre o São Paulo e o Evangelos Marinakis está acontecendo. Normalmente já avançou da forma como deveria ter avançado, só que só fizeram algumas alterações burocráticas do negócio, do contrato, para acontecer de forma saudável. Da antiga forma como nos foi apresentado, não podia acontecer porque o estatuto do São Paulo não permitiria. Só que agora, o São Paulo, junto com o Evangelos Marinakis, vai fazer um fundo de investimento. E se liguem só nisso, é muito rápido. Eu vou ler só uma parte aqui, ó. Evangelos Marinakis realizará investimento através de um fundo dedicado a jovens talentos, que é isso que eu tô falando para vocês. O São Paulo continuará a deter posse, só que olhem isso aqui que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo que pode acontecer no São Paulo. O projeto é ousado, com o objetivo de transformar Cotia em um centro de formação de referência no hemisfério sul e potencialmente um dos maiores do mundo. Pode ser toda a reviravolta que nós estamos esperando acontecer, né? Pode ser tudo que a gente espera desse cara pôr a mão ali, né? De fazer os investimentos que o São Paulo hoje não consegue mais fazer e voltarmos à origem em relação à estrutura da base. Porque os jovens talentos continuam acontecendo, só que a estrutura tá desmanchada, a estrutura tá muito ruim. São Paulo faz venda para pagar salário, né? Queima jogador da base para pagar salário dos outros, né? Para manter ativos do clube por incompetência da gestão. Então falam que o projeto é muito ousado e o São Paulo pode voltar a virar modelo em relação à base, em relação a essas negociações. Vamos torcer demais, né, galera? Vamos torcer demais, mas podem comemorar porque está acontecendo e tem tudo pra ser histórico. Galera, Nico de la Cruz, o que tem a ver o de la Cruz? De la Cruz era sonho antigo do São Paulo, né? São Paulo tentou inúmeras vezes trazer de la Cruz, não conseguiu, muitas das vezes por preço, né? De la Cruz muito caro, muito valorizado aquele momento no River, que veio pro Flamengo. Só que agora o pau quebrou lá, gente. O bicho pegou. Teve uma fala do médico que foi inclusive demitido, né? Falando que o De La Cruz estava muito mal fisicamente. Falou, né, que acabou vazando, né? Ele colocou num grupo ali que o De La Cruz não tinha condição nenhuma de jogar pelo Flamengo. Ele tava tentando... o Flamengo tava tentando tratar o De La Cruz e não conseguia de jeito nenhum. Então isso aí foi muito forte, né? Pegou muito mal e pegou muito pesado, porque além disso causar muito problema com o De La Cruz, com seus empresários junto do Flamengo, desvaloriza o cara. Então agora tem rumores de que o De La Cruz tá querendo voltar pro River. Falam também, tem rumores que além do De La Cruz querer voltar pro River, o Galhardo quer o De La Cruz lá, só que tem essa questão física e uma desvalorização gigantesca do De La Cruz agora, neste momento.
por essa questão física. Então, será que o São Paulo poderia entrar nessa jogada aí? O que vocês acham? Vocês gostariam do De La Cruz no São Paulo, sim ou não? Ele aparentemente está mal fisicamente, né? É um jogador que foi sonho antigo do São Paulo. Era um cara que o São Paulo sempre quis, não conseguiu por algumas outras questões e o Flamengo veio e atravessou o São Paulo em relação a isso, mas seria, acho que, um dos jogadores modelos, né? Seria um dos jogadores que faria as posições que o Crespo gosta. Porque o De La Cruz, ele chegou aqui no Brasil como um meio atacante. Depois, no Flamengo, ele foi indo um pouquinho mais pra trás, né? Um meio campista, um volante, mais ou menos isso, posição que o São Paulo, né, não é que precisa, mas que o Crespo usa muito bem. Mas vocês gostariam do De La Cruz? Vocês acham que o São Paulo deveria ir atrás do De La Cruz, uma vez que muito provavelmente não continuará no Flamengo e tem rumores de que possa voltar pro River ou não? Vocês acham que o São Paulo deveria ir pra cima ou não? Deixa nos comentários aí quem quiser dar a opinião de vocês. Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.